Seu jardim está impecável neste julho. Tomates suculentos ganhando cor, pepinos crocantes, e as flores alegram os olhos. Mas basta você virar as costas por uns dias, e parece que alguém fez uma verdadeira festa nos seus canteiros. Sem convite. Hoje vamos falar sobre os visitantes mais atrevidos e famintos de julho. Vou apresentar para você o top 8 das pragas que podem arruinar toda a sua colheita. E claro, vou te contar como combatê-las. Eu prometo, você vai aprender não apenas métodos comprovados, mas também um segredo universal para um cuidado simples do jardim que vai te economizar um monte de tempo e dor de cabeça. Julho não é apenas o pico do verão para nós, mas também um verdadeiro banquete para insetos praga. Calor, às vezes umidade, e o principal, abundância de vegetação jovem e suculenta. Essas são as condições perfeitas para a sua rápida reprodução. Eles aparecem como que do nada e agem muito rápido. Mas não se preocupe. Para cada praga há um método. O importante é conhecer o inimigo e agir com antecedência. Assim, abrindo o nosso ranking de pragas, temos o invasor mais conhecido e omnipresente. No 8º lugar, o pulgão. Este é um verdadeiro clássico do gênero, algo com que provavelmente todo o jardineiro já se deparou. Estes insetos minúsculos, sejam eles verdes, pretos ou cinzentos, podem parecer quase inofensivos, mas não se deixe enganar pelo seu tamanho diminuto. Eles agem como verdadeiros vampiros para as plantas. Em colônias inteiras, cobrem as partes mais tenras e suculentas, rebentos jovens, os botões das vossas rosas favoritas, a parte inferior das folhas de pepinos ou groselhas. Com os seus finos bicos, perfuram a pele delicada e começam a sugar metodicamente a seiva vital. A planta enfraquece literalmente à vista. Como resultado, as folhas enrolam-se e ficam amarelas, as flores deformam-se e caem, e a própria planta pode mesmo parar de crescer por completo. Mas os problemas não ficam por aqui. No processo da sua atividade, o pulgão excreta um líquido doce e pegajoso, conhecido como melada ou orvalho de mel. Este líquido é um ambiente ideal para o desenvolvimento do fungo da fuligem. Eventualmente, as folhas ficam cobertas por uma camada preta e feia que interfere com a fotossíntese e enfraquece ainda mais a planta. Assim, o pulgão desfere um golpe duplo, ou até triplo. Mas não se desespere, esta praga pode e deve ser combatida. Em 7º lugar na nossa lista está um inimigo invisível, um verdadeiro guerrilheiro no mundo das pragas. A sua presença, muito provavelmente, só será notada pelas consequências. Estamos a falar do ácaro-aranha. E a primeira particularidade é que nem sequer é um inseto, mas sim um minúsculo aracnídeo. Vê-lo a olho nu é quase impossível. Ele adora tempo seco e quente, o típico clima de julho. Por isso, a principal zona de risco são as vossas estufas. Pepinos, pimentos e beringuelas são para ele um verdadeiro hotel de 5 estrelas com tudo incluído. Ele instala-se na parte de trás da folha e, tal como os pulgões, começa a sugar a seiva celular. Como identificá-lo? O primeiro sinal é o aparecimento de pequenos pontos claros nas folhas, como se tivessem sido picadas com uma agulha fina. Aos poucos, estes pontos juntam-se e a folha adquire um tom amarelado e marmorizado. E claro, o sintoma principal que deu o nome a esta praga é uma teia finíssima, quase imperceptível, que envolve as folhas e os caules. Se virem isto nos vossos pepinos, tende a agir imediatamente. O ácaro multiplica-se a uma velocidade impressionante e numa semana consegue transformar uma planta saudável num herbário seco. Em 6º lugar na nossa lista, um personagem que dispensa apresentações, o besouro do Colorado. Seu elegante casaco listrado em preto e amarelo é familiar a qualquer um que já tentou cultivar batatas. Este visitante de além-mar há muito se estabeleceu em nossos solos e se comporta como o dono absoluto das suas hortas. Suas preferências culinárias são bem específicas, plantas da família das solanáceas. É claro,
O prato número 1 no seu menu é a rama da batata. Mas se você acha que seus tomates ou berinjelas estão seguros, engana-se. Ele os devorará com prazer também. No entanto, o verdadeiro terror para o horticultor não é nem o besouro adulto em si, mas suas larvas. As larvas pequenas, carnudas e de cor laranja rosada são a verdadeira praga, um gafanhoto em miniatura. Seu apetite não conhece limites. Trabalhando em equipe, este exército faminto é capaz de, em poucos dias, transformar um arbusto exuberante e saudável num esqueleto de caules. E sem folhas, não há fotossíntese, e, portanto, não espere batatas debaixo da terra. Assim, ao notar na sua horta qualquer um destes batedores listrados, comece a agir imediatamente. Aqui, cada dia de atraso literalmente devora a sua futura colheita. Em quinto lugar no nosso ranking, temos um sabotador astuto que adora ambientes de estufa. O nome dele é mosca branca. Você pode passar semanas ao lado das suas plantas sem nem sequer suspeitar da presença dela. Parece uma mosquinha branca minúscula e se esconde com maestria na parte de baixo das folhas. Mas quer fazer um teste simples? Basta sacudir levemente um pé de tomate ou pepino. Se uma nuvem inteira se levantar no ar na hora, parecendo uma nevasca repentina de flocos brancos pequenos, parabéns, você a encontrou. A mosca branca, assim como o pulgão, se alimenta da seiva da planta, enfraquecendo-a aos poucos. Mas seu principal e mais desagradável golpe são suas secreções pegajosas. As folhas ficam brilhantes e grudentas ao toque, como se tivessem sido regadas com xarope. E é nessa doçura que um fungo preto fuliginoso se instala instantaneamente. Ele forma uma camada densa que bloqueia a luz, impedindo a planta de respirar e se alimentar do sol. Na prática, é uma asfixia lenta para seus tomates e pepinos. Então, essa pequena praga é capaz de causar um dano realmente enorme. Agora vamos falar das operações noturnas. No quarto lugar da nossa lista, temos os bandidos que agem sob o manto da escuridão e da umidade. As lesmas e os seus parentes, blindados, os caracóis. Durante o dia, provavelmente não os verá. Escondem-se em locais sombreados, debaixo de folhas, tábuas ou na relva densa. Mas assim que o sol se põe e cai o orvalho, saem para caçar. É difícil confundir a sua presença. De manhã, ao visitar os seus canteiros, verá o resultado do seu banquete noturno. Buracos enormes e irregulares destacam-se nas folhas da sua couve, hosta ou alface. Por vezes, de uma folha jovem e tenra, resta apenas a nervura central. E como cartão de visita, estes bandidos deixam para trás rastos brilhantes e prateados de muco seco. Estas criaturas viscosas e lentas têm, na verdade, um apetite simplesmente incrível. São mestras da camuflagem, preferindo agir sob o manto da escuridão ou em tempo úmido e nublado. Adoram especialmente áreas úmidas, sombreadas e plantações densas. O seu petisco favorito é tudo o que é suculento e tenro: rebentos jovens, morangos maduros que estão no chão, folhas crocantes de alface e, claro, couve. São capazes não só de estragar o aspecto da colheita, mas também de destruir completamente plantas jovens. Assim, se vir na sua horta os rastos destes gourmets escorregadios, é hora de tomar medidas. Subindo na nossa nada agradável lista de pragas, no terceiro lugar encontramos um invasor que estraga os frutos do nosso trabalho por dentro. Conheçam a lagarta da maçã. É aquela lagarta que provoca uma surpresa desagradável numa maçã aparentemente perfeita. A mariposa em si é uma borboleta cinzenta discreta que voa pelo jardim ao entardecer. Ela passa facilmente despercebida, mas é exatamente ela que põe ovos minúsculos diretamente nos pequenos frutos que estão começando a se formar, futuras maçãs, peras ou ameixas. Do ovo eclode uma pequena lagarta que imediatamente se enterra no fruto. E é aqui que o problema se manifesta. Por fora, você pode não notar nada por muito tempo. A maçã cresce, fica suculenta, ganha cor ao sol.
Mas por dentro, a lagarta já se instalou. Ela cava túneis, se alimenta da polpa e das sementes, deixando para trás uma massa marrom de excrementos. Frequentemente, um fruto danificado assim cai da árvore muito antes de amadurecer, e se permanece pendurado, não serve mais para comer ou guardar. Uma única lagarta durante sua vida é capaz de danificar vários frutos, rastejando de um para outro. Assim, essa pequena mariposa pode facilmente privá-lo de uma parte significativa da sua colheita de frutas. No nosso ranking, na penúltima posição, encontramos uma praga pequena no tamanho, mas gigante no estrago: a pulga da couve. Na verdade, não é uma pulga, mas um besouro minúsculo e saltador, do tamanho da cabeça de um fósforo. Mas a sua quantidade e apetite voraz compensam largamente o tamanho minúsculo. Estes pequenos besouros pretos e brilhantes têm uma capacidade de salto fenomenal. Basta aproximar-se da planta que eles saltam em todas as direções, como se fosse uma nuvem. Esta praga é um verdadeiro pesadelo para quem cultiva plantas da família das crucíferas. Se na sua horta há rabanetes, nabos, daikons, rúcula, mostarda ou qualquer variedade de couve, pode ter a certeza: a pulga da couve já as tem na mira. Ela adora especialmente as mudas jovens, acabadas de germinar. O ataque é fácil de reconhecer. As folhas das suas mudas ficam perfuradas com pequenos buracos e marcas, parecendo uma peneira fina. Os besouros literalmente raspam a camada superficial das folhas, deixando para trás estes danos. Numa infestação massiva, estes pequenos besouros são capazes de destruir completamente as mudas jovens em apenas 2 ou 3 dias. A planta não consegue se desenvolver e morre. E se uma planta adulta for atacada, ela fica muito enfraquecida, o crescimento atrasa e o rendimento da colheita é muito baixo. Portanto, este pequeno saltador não deve ser subestimado. E chegamos ao primeiro lugar, ao topo da nossa lista de pragas. E talvez aqui venha a surpresa, porque o número 1 são as formigas. Espere aí, você pode pensar. Mas as formigas não são trabalhadoras, as faxineiras da floresta? E você estaria certo, mas apenas em parte. No nosso jardim e horta, elas frequentemente assumem um papel completamente diferente, bem menos nobre. As formigas, por si só, quase não prejudicam as plantas diretamente. Elas não roem as folhas, não sugam a seiva. O problema delas é outro. As formigas são as principais aliadas, protetoras e criadoras de uma das pragas mais nocivas da nossa lista: o pulgão. Isso mesmo, você não ouviu errado. As formigas literalmente pastoreiam os pulgões, como nós pastoreamos o gado. Por que elas fazem isso? É simples. O pulgão, ao sugar a seiva das plantas, excreta um líquido doce, rico em açúcares, a famosa melada. E para as formigas, isso é um petisco favorito, um verdadeiro energético. Por isso, elas criam as condições mais confortáveis possíveis para os pulgões. Elas protegem as colônias de pulgões de seus inimigos naturais, como as joaninhas. Elas transportam os pulgões para brotos novos, jovens e suculentos, expandindo os pastos. E no outono, elas podem até levar as fêmeas de pulgão para invernar em seus formigueiros. Portanto, se você vir trilhas de formigas movimentadas em suas árvores ou arbustos, correndo para cima e para baixo no tronco, é um sinal quase 100% certo de que, em algum lugar mais acima no caminho, está a fazenda de leite delas, a colônia de pulgões. E combater os pulgões sem se livrar das formigas é uma tarefa absolutamente inútil. É exatamente por isso que as formigas ocupam o primeiro lugar na nossa lista. Então, o que fazer se você encontrar não apenas uma, mas várias dessas pragas no seu jardim? Será que é preciso comprar um arsenal de produtos químicos diferentes para cada tipo? Mas não. E aqui chegamos ao ponto principal deste vídeo. Existe um produto quase universal, simples e, o mais importante, seguro para combater a maioria das pragas sugadoras e de corpo mole. E esse produto é a solução do simples sabão de potássio,
também chamado de sabão verde. Não é veneno. O princípio de ação é completamente diferente. Ao entrar em contato com pulgões, ácaros ou moscas brancas, a solução de sabão cria uma película finíssima que obstrui seus orifícios respiratórios. A praga simplesmente sufoca. Enquanto isso, para a planta, para as abelhas, para as minhocas e para nós, este produto é totalmente seguro. Este método tão simples de combate a pragas dispensa a necessidade de escolher um produto específico para cada caso. É uma verdadeira salvação para quem deseja ter um jardim saudável sem excesso de produtos químicos. Em resumo, hoje conhecemos os principais inimigos da nossa colheita em julho. Descobrimos que, mesmo contra um exército inteiro de pragas, é possível encontrar uma solução simples e eficaz, que não fará mal nem ao nosso jardim, nem à nossa saúde. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se foi útil para você, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos com dicas simples para cuidar do seu jardim. E agora, uma pergunta para você. Quais pragas mais incomodam você neste ano? E quais métodos caseiros ou populares comprovados você usa para combatê-las? Escreva sobre isso nos comentários. Vamos trocar experiências.